muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom adorarmos o nome do Senhor. É muito bom glorificarmos o nome do Senhor. Meus amados irmãos, pelo menos eu posso dizer que estou vivendo um momento assim extraordinário. Hoje, aprove Deus que eu pudesse completar 44 anos de casado. Deus me deu uma mulher abençoada, que através da sua paciência, me ajude, resiliência, né? Isso, resiliência, me suportou e tem me ajudado nesses 44 anos. É mãe de 3 filhos lindos, nós temos 3 filhos lindos e 5 netos. E eu não tenho palavra para me expressar a minha gratidão a Deus por ter me dado um presente muito grande. Se eu estou aqui hoje, é porque essa mulher, e muitas vezes, ela pôde expressar bondade, graça, misericórdia e ainda muito amor. E eu só quero dizer, diante de todos, agora até das pessoas que estão me ouvindo na live, que eu te amo. E que a cada dia Deus vai me colocar mais amor no meu coração, para que eu possa testemunhar para minha família, como agente multiplicador da minha família. Não seria nem eu que estava aqui hoje, mas eu me apressei até a todos para estar aqui. Nós estamos vivendo um tema. Tem muitas pessoas como eu que já estão sendo abençoadas como agente multiplicador. Multiplique e seja o agente multiplicador na sua casa. Eu senti isso na quarta-feira, estava pronto para vir para cá e fui tomar um café, sei lá, eu fui levar alguma coisa para repartir com a família e chegou lá, estava a minha família, e daqui a pouco chega o genro, com até acarajé eu tive que comer ali naquele dia, e o culto foi até às 9h30, mas foi um culto abençoado. E eu me senti dentro do tema, o agente multiplicador ali da minha casa. Tivemos assim conversas extraordinárias, maravilhosas, e eu vi o Shekinah de Deus ordenando ali, e mudanças acontecendo, não é, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu não quero me deter. A divisa, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem até escolher a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Semana passada, essa semana eu estava conversando com a nossa presidente e abri a Bíblia, caiu lá em Neemias 9, que eu quero retratar com vocês nesta noite. E eu quero fazer uso do capítulo 9, no versículo, é bom mesmo se eu pudesse ler. Eu vou ler de 1 até o 3, depois eu vou começar do 7 até o 9 a seguir. No dia 24 do mês, reuniu-se os filhos de Israel em jejum, vestido de saco, com a cabeça coberta de pó. A descendência de Israel já se havia apartado de todos os estrangeiros e, posto de pé, confessar os seus pecados e as suas iniquidades e as iniquidades de seus pais.
E posto de pé em seu lugar, lê o livro da lei do Senhor, seu Deus, em uma quarta parte do dia e durante a outra quarta parte da noite, confessar os seus pecados e adorar ao Senhor. E eles disseram, versículo 6, só tu és Deus, Deus que fizeste os céus, e os céus dos céus, e com todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que nele há. Tu vivifica todas as coisas, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és, ó Senhor, o Deus que escolheste a Abraão e tiraste do Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abrão, e achaste fiel o seu coração diante de ti, e fizeste uma aliança com ele para dar-lhe a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, para dá-la a sua descendência, e cumprisse a tua palavra, porque és justo. E fizeste sinais e prodígio contra Faraó, contra todos os seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque sabias que procederam com soberba contra eles, e te fizeste grande até o dia de hoje. Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra no nosso coração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu servo, aqui estão as pessoas que nos ouvem através da live, e eu quero nesta noite, mais uma vez, pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar a todos os corações, encorajar a todas as famílias aqui, porque o teu nome haverá de ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu entendo algo aqui neste texto, é isso que me faz estar aqui mais uma vez nesta noite, porque os profetas, aqueles que Deus usou no passado, era simplesmente um encorajador do seu povo, para que o seu povo pudesse se voltar ao entendimento e ver as obras maravilhosas que Deus operou desde a fundação do mundo até os nossos dias atuais. Por isso que, talvez o livro de Neemias, mas talvez quem esteja, não é, na direção, né, porque ele era o levita, era o sacerdote que estava naquele momento ali, para tratar com o povo, para chamar a atenção do povo, para trazer um avivamento no meio do povo, para mostrar aquele povo que tinha se afastado de Deus, que era o momento oportuno deles voltarem ao Senhor. Não é diferente hoje, nós temos visto várias mensagens e as mesmas está retratando a mesma palavra, dizendo, o Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus que tirou a Abraão de lá de Ur dos caldeus, adorando a outros deuses, tomou para si e viu Deus que o coração de Abraão era um coração fiel, era justo, e Deus trouxe Abraão para si e ordenou que ele deixasse o seu povo, a sua terra, a sua parentela, e fosse para uma terra que ele ainda iria conduzir. É como se dissesse assim hoje, Igreja Batista Fonte da Vida, se
permitam a adorar a Deus, a glorificar ao Senhor e se lançar nos braços de Deus e permitir que Deus possa conduzir a sua vida e a sua família. Significa dizer, deixa tudo aí e Deus vai a partir de agora ordenar graça na sua vida e dizer para onde você vai. E o texto diz que Abraão, mesmo não conhecendo Deus, porque ele adorava um outro Deus, mas ele escolheu o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, e se permitiu ser guiado. Olha que diferença tremenda. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui nesta noite? A igreja batizada com o Espírito Santo, a igreja que pela fé vive na esperança de um dia morar no céu, de um dia poder ver Abraão de perto, ver Jesus morar na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Mas quando nós direcionamos esse povo a pelo menos imitar alguns irmãos que passaram antes de nós, nós não sentimos a mesma disposição de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa guiá-lo. E quando Deus ordena para nós, e eu creio que Deus ordenou mesmo, multiplique, frutifique, e seja um agente multiplicador na sua família. Deus está dizendo para mim, sacerdote, Deus está falando com você, Deus está falando com matriarcas aqui, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com todos aqueles que estão a me ouvir. Se você colocar a sua vida no altar, se você reparar o altar, se você refazer a sua vida, se você mudar de atitude, se você lançar fora tudo que é anátema, se você fazer o que é reto diante do Senhor, eu sou o mesmo Deus que operou no passado e vai operar vida hoje. Você crê? Amém ou não amém? E analisa que o texto começa dizendo assim, e é uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção. O primeiro tópico desta palavra de hoje está aqui, no versículo 2 e o 3 diz assim: a descendência de Israel já se havia apartado de todos os estrangeiros e posto de pé, confessar os seus pecados e as suas iniquidades, e a iniquidade de seus pais. E posto de pé em seu lugar, ler o livro da lei do Senhor seu Deus. Era uma quarta parte da noite, e durante a outra quarta parte da noite, confessar os seus pecados ao Senhor e adorar ao Senhor seu Deus. Meus amados irmãos, nós não estamos aqui buscando ser promotor na vida de vocês, porque Deus nunca foi promotor na vida do seu povo. Mas Deus gostaria que eu aqui, a minha casa, você e a sua casa, pudesse reavaliar qual é a condição que você se encontra agora, como está a sua casa agora, como está a sua vida agora. Ali naquele momento eles já tinham tomado uma atitude, eles casaram com mulheres. Se você ler antes, você vai ver que eles se casaram com mulheres cananeias, mulheres de outros lugares, e na palavra que já foi dada antes, eles já tinham lançado, já tinham dispensado as suas mulheres casadas, sem estar de acordo com a vontade de Deus. E agora, quando ele ouve de novo, na santa convocação, talvez fosse até uma vigília, e quando começa o ministro de Deus falar e ler a palavra, eles se colocam de pé, e a primeira atitude que ele tem é de rendição. Nós pecamos contra o Senhor. A Bíblia diz que eles confessaram os seus pecados ao Senhor. E uma das coisas que Deus mais almeja é quando, você não é pressionado por ninguém, mas o Espírito Santo que mora dentro de você tem acesso na sua vida, e que você possa
compreender quem é Deus na sua vida, quem é o Senhor na sua vida, quem é Jesus na sua vida, quem é o Espírito Santo na sua vida. Aí você vai entender: eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. E eu compreendo, se eu colocar a minha vida no altar, Ele vai agir, e vai agir poderosamente na minha vida, e vai operar grandemente na minha vida. É isso que o texto diz. E aquele povo se colocaram de pé e confessaram os seus pecados ao Senhor. Quando nós lemos na primeira epístola de João, João faz algumas citações, e 3 citações. Está a conversar conosco, porque tem muitas pessoas que não se vê, não consegue permitir que Deus possa falar ao seu coração. Seus rudimentos é tão que não consegue, não permite ser aquebrantado do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, ao ponto de se render ao Senhor. Aí ele disse: dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentirosos, e a verdade não está em nós. E ele cita isso 3 vezes. É o capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. Mas no capítulo 7 ele diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados irmãos, quando eu vou lá para 1 João capítulo 2, versículo 1, está lá, não me chama nem de José Pereira, não me confronta, mas uma palavra de amor. Jesus diz para nós: filhinhos meus, não pequeis. Mas se algum de vocês cometem qualquer delito, qualquer pecado, eu sou aquele que na cruz do Calvário, eu me fiz pecador no seu lugar, eu derramei o meu sangue por você. Mas além de derramar o sangue por você, agora eu sou o cabeça da igreja que você pertence. Eu sou também o advogado da igreja, e eu quero agora que você se renda diante de mim, se humilhe diante de mim e confesse os seus pecados, porque eu quero justificar diante do meu Pai. E a Bíblia diz que agora, nesse momento, como o Cordeiro Santo de Deus, Ele está à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja. E eu gostaria que você pudesse refletir nesse momento, aqui onde você está. Talvez, se você quiser até curvar-se, curve a sua cabeça, e você mesmo possa dizer ao Deus Espírito Santo que mora dentro de você: Deus Espírito Santo, eu estou aqui, aqui está a minha mente, meu coração. Eu tenho endurecido muitas vezes, às vezes eu tenho falhado quando abro a minha boca indevidamente, quando olho para algo e deixo me contaminar pelo olhar que eu fiz, quando eu faço comentário, quando as coisas eu faço e que não agrada ao Senhor. Mas nesta noite, mediante a tua palavra, ou as palavras que têm sido ministrado, como agente multiplicador da minha família, eu quero me render diante do Senhor, eu quero consertar a minha vida diante do Senhor, eu quero mudar de atitude diante do Senhor, eu quero pedir ao Senhor que venha perdoar os meus pecados, venha me justificar diante de Deus. Eu consigo ver um Deus tremendo. Tem momento que eu fico diante do meu Deus assim, e quando eu estou rendido, às vezes as lágrimas descem, porque eu encontro na Bíblia, assim, passeando nela, há uma outra citação lá em Miqueias, o profeta dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti? O Senhor que perdoa os nossos pecados, lança no fundo do abismo e não se lembra mais dele.
Eu poderia dizer que a diferença do Senhor nosso Deus, o Deus nosso, o Deus que criou, que sustenta, que governa, que é dono de tudo, que é o grande eu sou na nossa vida, a diferença maior que Ele tem dos outros deuses, porque todos os outros deuses são acusadores, mas o nosso é perdoador, e Ele está aqui. E o texto diz assim: a descendência de Israel já se havia apartado de todos os estrangeiros, já tinha tomado uma atitude, e posto de pé, confessar os seus pecados, a iniquidade de seus pais, e posto de pé em seu lugar, ler o livro da lei do Senhor seu Deus, em uma quarta parte da noite, e durante a outra quarta parte da noite. Eu quero crer que eles passaram 24 horas, eu não tinha nem percebido isso. 24 horas na presença de Deus, adorando, se rendendo ao Senhor nosso Deus. Há outra citação que vocês conhecem, em 2 Crônicas 7,14, quando Deus visitou Israel mais uma vez, se agradando daquele momento do que estava acontecendo na vida de Salomão, quando tinha terminado de construir o templo do Senhor, e naquele momento Israel estava de acordo com a sua vontade. Deus entrou. Enquanto eles adoravam a presença, Deus não entrou não, a presença augusta de Deus em meio àquele povo foi tremenda, que até os alicerces do templo se moveu, o templo se encheu de fumaça. E eu quero crer que agora o líder, quando está em um culto que a presença de Deus é sentida, Salomão vai para casa alegre, feliz. E eu não sei quantas vezes já saí daqui alegre, feliz, e à noite eu não pude dormir. O Senhor visita a gente. Enquanto todo mundo dorme, o Senhor tem conversa com a gente. Agora eu quero conversar com você. O que eu fiz hoje na vida de vocês, a minha presença na vida de vocês é um presente. A minha presença é para que vocês sintam que não há outro, ou nenhum outro que possa trazer alegria, gozo, milagre, aquela coisa maravilhosa. E aí ele começa a conversar com Salomão: se você andar na minha presença, se você for humilde, se você tiver um coração compassivo como Davi seu pai, eu não me apartarei de você. E qual foi o conselho? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu estou com esse sentimento gostoso. Aí eu disse: ela, nesses 44 anos, já teve momento na minha vida que, mesmo crente, quando não era crente eu agia como um louco, mas depois de crente, em alguns momentos também eu me perdi, não deixei transparecer, mas já levei 21 dias orando, jejuando, para que Deus matasse de dentro de mim um espírito maligno, que todo homem ciumento tem um espírito maligno dentro dele. A mulher ciumenta tem um espírito maligno dentro dela, e o diabo atormenta 24 horas por dia. Ela disse: eu não me lembro. Eu disse: você não se lembra, mas eu me lembro agora de Lázaro, eu me lembro. Eu não sei quantas vezes nesses 44 anos e 35 na presença de Deus, eu tive que estar, não é, me rendendo diante do Senhor, para que eu pudesse hoje chegar aqui na igreja do Senhor e dizer: completamos hoje bodas de... me esqueci.
carbono. Fala bem alto, ela tem medo de errar, né? Carbono é um metal muito firme, de resiliência. Meus amados irmãos em Cristo, essa palavra aqui eu quero fechar esse tópico colocando, me lembrando que o mesmo Deus que dá testemunho de Davi é o mesmo Deus que o confronta no momento de erro dele. Mas qual é a diferença de Davi para mim, para você? É que quando Davi ele se perdeu em alguns momentos, ele teve uma estação que não foi boa, mas quando Natã vai a ele e faz aquela pergunta, e ele diz que aquela pessoa é digna de morte, Natã diz: tu és essa pessoa. Ele fez até uma canção que nós gostamos de cantar: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dai-me a tua paz no meu coração. Contra ti eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Não risca o meu nome, não apaga o teu espírito de dentro de mim, mas passa o isope e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Mas a partir daquele momento nós viu a consequência que o pecado trouxe a ele, mas daquele dia em diante ele se aprumou diante de Deus, para o próprio Deus dar testemunho dele. Eu quero dizer nesta noite, não importa o que você fez até hoje, mas Deus quer dar testemunho de você a partir de hoje, a partir do momento que você se render, a partir do momento que você adorar ao Senhor, seu Deus. Amém? Em segundo lugar, está aqui no versículo 6, quando a palavra de Deus diz: só tu és Deus, só tu és Senhor, e tu fizeste os céus dos céus, e todos os seus exércitos, a terra e tudo que nela há, mares e tudo que nele há. Tu vivifica todas as coisas, e os exércitos do céu te adoram. Meus amados irmãos, se você quer ser um agente de frutificação e um agente multiplicador, você vai ser convidado hoje, através desta palavra, a conhecer a esse Deus a quem nós estamos ministrando, porque todos os preletores e toda a Bíblia retrata, para que nós não percamos de vista quem é Deus na vida do seu povo. Primeiro, eu mesmo gosto de orar em casa. Quando eu oro, passo muito tempo orando, eu gosto de dizer: tu és o Deus que criou em si mesmo todas as coisas. Tu és o Deus que sustenta, que governa. Tu és o Deus que tem um exército poderoso que ninguém pode te vencer. Tu és o Deus que ordena o vento. Tu és o Deus que criou os céus, a terra, o céu dos céus. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata. O Senhor é aquele que abre porta e ninguém pode fechar, é aquele que fecha e ninguém pode abrir. Mas esse é o meu e o seu Deus, é o Deus da igreja. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, bendiga o nome dEle. É isso que o texto diz, que aquele povo, ele agora diz: só tu, Senhor, só tu fizeste os céus dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que nela está, os mares e tudo que há neles. Tu vivifica todas as coisas, e eu quero nesta noite que você clame a Ele: vivifica, Senhor, a minha vida,
Diga comigo: vivifica, Senhor, a minha vida, vivifica, Senhor, a minha casa, vivifica o meu casamento, vivifica a minha família, santifica a minha casa, santifica a minha família, santifica a minha vida. Faça isso, e você vai ter entendimento de quem é Deus na sua vida e na vida do seu povo. Uma coisa eu tenho certeza que eles experimentaram aqui. A parte B desse versículo diz assim: e tu vivifica todas essas coisas, e os exércitos dos céus te adorem, ou te adoram. Quando você passar pela prova, glorifique. Quando passar pelo fogo, glorifique. Em qualquer situação, adore, 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 adore ao Senhor. Esses dias eu estava dizendo aos irmãos que eu estava vivendo um momento que o que estava me sustentando era a oração. Eu chegava em um lugar, vamos orar. Eu chegava em outro lugar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E não tem tribulação. Não tem tribulação. Quando você entrar um começo de tribulação que tem alguém, adore, glorifique, ore, busque a face do Senhor. Aí você vai sentir a presença de Deus continuadamente na sua vida. Ou se não, salmodie, né? Eu tenho o costume de salmodiar vários salmos na hora da prova. Aleluia, eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que fez o quê? O que diz o texto? Fez os céus, fez a terra, fez tudo que há nela, tudo que nela existe, foi o meu Deus que fez. E não deixará vacilar o meu pé, não. Ele não deixará vacilar a minha vida, não. Ele não deixará vacilar o teu pé. E você não tem medo de quem vem à sua retaguarda, quem está na frente, quem vai atrás, de alguém que quer lhe fazer o mal. Você não tem medo de nada, porque você está andando com Deus, e você sabe que o exército dos céus te acompanha, porque um com Deus é maioria, um com Deus tem a presença augusta do eterno Deus de Israel. O salmista também diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Isso aí é quando você estiver em uma situação difícil, aí você vai clamar: Senhor, refrigera a minha alma pelo amor do teu santo nome. E aí a paz Shalom vai inundar o seu coração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você não tem medo de morte, porque você é vida, é vida. Deus te deu vida eterna. E o crente que crê em Deus, que espera em Deus, que vive em Deus, não teme a morte. Diz igual o apóstolo Paulo: aonde está a morte, a tua vitória? O meu Jesus Cristo ressuscitou, e Ele hoje está vivo. Ele está vivo, e a promessa que Ele tem é que nós vivemos essa promessa de uma nova vida eterna com Ele lá no céu. Quem pode dar um brado de glória a Deus? É isso que o crente espera, uma nova vida em Deus. E o final desse salmo, olha que coisa maravilhosa. Certamente, vamos junto aqui agora. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não há lugar para depressão, não há lugar para nada. Há lugar para vivificação do Espírito na vida daqueles que crê e que adora e que glorifica e que exalta o nome do Senhor. E é por isso que o nosso irmão Josué diz: escolha hoje a quem vocês querem servir. Eu tenho experimentado desse Deus durante toda a minha vida. Eu estava lá quando o exército de Faraó veio atrás e nos sufocou entre muros ou montanhas de lado, montanha de outro, e o mar na frente. O povo ficou apavorado, mas tinha alguém dentro dessa palavra. Moisés estava dentro dessa palavra, e o povo ia ele tentando tirá-lo dessa presença maravilhosa, mas ele vai àquele que pode tudo.
E quando ele vai, aquele que pode tudo diz para ele: o que é que tu tem em tuas mãos? É uma vara, é com essa vara que você vai operar o milagre. E esse povo nunca mais vai se esquecer, nem eles, e nem nós, e nem geração futura. Ninguém poderá esquecer desse momento, quando Moisés fere a água, e a água faz duas montanhas de um lado do outro, não me pergunte como. E o povo começa a passar uma noite toda a pés enxutos. E quando termina de passar, Deus permite ainda que fique aberto, para que o exército de Faraó chegue até o meio. E quando chega no meio, a água volta agora com volume maior e sufoca todos eles. Josué testemunhou disso. Josué testemunhou quando Deus fez com que as pedras jorrassem água. Josué testemunhou quando não havia comida, que Deus mandou codornizes. E Josué também estava lá quando não havia comida e Deus deu maná do céu. Josué foi aquele que Deus usou para pela fé, os muros de Jericó cair e o povo de Deus ser vitorioso. Então nós temos um Deus que é poderoso em palavras, é poderoso em ações, é o Deus que opera milagres, opera maravilha. O versículo 7 diz: Tu és, ó Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, palavras iniciais, e lhe deu, e lhe puseste o nome Abrão, e achaste fiel o seu coração diante de ti, e fizeste uma aliança com ela, para dar a terra dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, dos gigazeus. E eu quero concluir talvez a minha fala hoje com a palavra de Josué, lá no capítulo 2, uma das coisas que esse texto narra, que aquela terra que Deus deu aos filhos de Israel, aquela terra já era deles. Foi a terra que foi dada a Abraão, foi a terra que foi onde Abraão comprou, aquela terra já era dele, aquela terra já era deles. Quando Deus permitiu que levasse a descendência de Abraão para o Egito, foi 430 anos, e aí os impostores invadiram a terra e tomaram para si. E agora, nesse final, aí Deus dá um testemunho para eles, testemunho lindo esse que Deus dá, não é? Deus agora pega, traz eles de volta. Por causa da desobediência, a maior parte deles, aliás, todos eles, os mais velhos, ficaram na travessia dos 40 anos, mas Josué e Caleb prevaleceram e puderam entrar na terra que emana leite e mel. E agora é o mesmo Deus que agora usa Josué, que usa também Neemias ou Esdras, para trazer ou fazer menção dos feitos de Deus na vida do seu povo. E faz essa declaração agora. Agora, olha, quando Deus, atenta para isso, quando Deus levou Jacó, aliás, quando Deus enviou José, e Deus enviou, porque o nosso Deus, quando quer, Ele faz como Ele quer, quando quer, na vida de quem quer. Os irmãos de José acharam que estava fazendo mal a José, o venderam, e José passou pela mão de Potifar, passou lá pelas masmorras, mas foi acolhido por Deus lá no Egito e se tornou governador do Egito. Os dias não estavam bons, mesmo nos dias de José, não estavam bons. Depois daqueles dias, a fome piorou, havia uma devastação daquela terra, permissão de Deus. E todos foram para o Egito, 430 anos aproximadamente. Porque 30 anos, enquanto José viveu, viveram muito bem. E 400 anos pisando barro para Faraó. Clamaram ao mesmo Deus e Deus volta de novo, fazer a viagem de volta para devolver a terra que ele havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó como promessa. Agora, que terra ele vai dar agora? Olha o texto como é que diz: e vos dei uma terra que nada trabalhaste, as cidades que não edificaste,
nas quais habitais agora, da vinha e dos olivais que não plantaste, vocês comem. Agora, quando Deus derrota os gigazeus, amorreus, filisteus e todo aquele povo, todos eles tinham casas lindas, palácios, tinha olivais. Se vocês se lembram, não dá tempo para a gente descrever tudo, mas quando Moisés mandou o povo olhar a terra para ver o que ela tinha, descobriram lá e trouxeram para dar testemunho um cacho de uva que precisou 4 homens para carregar. É a terra que Deus está devolvendo agora, uma terra fértil, uma terra bendita, uma terra maravilhosa, uma terra a qual eles não fizeram nada. Quando Deus quer trabalhar na vida daqueles que lhe obedecem, não precisa você usar os seus braços, Ele facilita tudo. Mas eu não quero pregar que Deus, que há muitas igrejas só estão pregando que facilita. Deus quer que você seja um agente frutificador. Na forma dele, se renda, se humilhe, busque na palavra, modifique a sua vida diante de Deus, se enquadre. Deus está ali pedindo a você, para você se enquadrar diante dele, porque Ele conhece você, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida. Ele sabe aqui quem é santo, quem não é, quem é mentiroso e quem não é. Lá no texto de Josué, ele disse: vocês precisam deixar a mentira, ser verdadeiros, ser fiéis, ser santo. Sede santo, porque o Deus que você serve é santo. O Deus que nós servimos é santo. E é isso que Josué está falando no texto que nós escolhemos, não é, para ministrar esses dias, 24:15. Agora, pois, temei ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor transforma a vida. O temor ao Senhor traz prosperidade. O temor ao Senhor modifica a natureza de Deus a seu respeito. E Deus está aqui. E Ele pede para que nós venhamos tirar, versículo 23, tirai, pois, agora os deuses estranhos que entre vós, estão dentre vós, inclinai o vosso coração ao Senhor. Deus está dizendo: olha, me permita eu habitar dentro de você totalmente. E para eu habitar totalmente, você precisa, essa ação é sua, se santificar diante de mim. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu preciso me santificar. Inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de... E o povo respondeu a Josué. E respondeu o povo ao Senhor e a Josué: serviremos ao nosso Deus e obedecemos a tua palavra. Que nesta noite você possa continuar refletindo. Se lhe parece mal ouvir esta palavra e colocar em prática, continue. Mas se não, você vai dizer: Deus, eu quero um conserto para a minha vida. Eu quero viver em novidade de vida o restante dos meus dias. É uma das coisas que eu estou querendo viver. Uma das coisas que Deus também tem falado comigo. Deus não precisa de mim, e nem a minha igreja também. Agora eu preciso de Deus, e eu preciso da minha igreja, porque sem minha igreja, ou sem a igreja, não é a minha igreja, sem a igreja, nós não conseguimos testemunhar e nem estar vivo, servindo, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero cantar, não sei se eu consigo cantar o Salmo 51, conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões,
Eu não vou lhe convidar a vir aqui à frente, mas eu vou lhe convidar a você se colocar diante do eterno Deus, com o coração humilhado. Nosso costume hoje não é nos passar cinza ou nos vestir de saco. Jesus, em conversa com a mulher samaritana, ele diz: agora vem, e a hora é agora. Os verdadeiros adoradores se rasgam diante de Deus, entregando o seu coração, entregando a sua vida, entregando a sua mente, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor santifique a minha mente, eu quero que o Senhor me dê um coração novo, eu quero que o Senhor restaure a minha alegria, eu quero que o Senhor transforme o meu viver, eu quero que o Senhor se agrade de mim outra vez e refaça uma aliança nova. Eu quero imitar aos irmãos do passado, Josué e muitos outros, porque eu quero viver algo novo, uma aliança nova. Aleluia. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que iniquidade foi formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Mas o Senhor, que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão.
mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Senhor. Aleluia. Como é bom, aleluia, sentir, glória a Deus, a tua augusta presença. Como é bom, Senhor, adorar, bendizer, exaltar, glorificar, aleluia, o teu nome. Recebe, Senhor, recebe, 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 recebe a adoração, o louvor da tua igreja. Oh, aleluia, aleluia. Estamos aqui para declarar que o Senhor é o Deus que faz prodígios, sinais, maravilhas. É o Deus que transforma, é o Deus que vivifica, é o Deus que santifica. Deus quer santificar a sua vida nesta noite. Deus quer transformar a minha e a sua vida nesta noite. Deus quer renovar a sua fé. Deus quer renovar a sua esperança. Deus quer renovar a sua família. Deus quer ordenar graça na sua vida. Deus quer lhe batizar nesta noite com o batismo da alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, que Ele é galardoado à igreja quando ela vive em novidade de vida, quando ela vive em avivamento. O povo celebra, o povo adora, o povo glorifica, o povo exalta. A alegria do Senhor permeia no meio da igreja. Alegrai-vos, igreja, na esperança. Igreja, sede paciente na tribulação. Igreja, persevera em oração e anda com Deus, porque Ele está aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite, igreja. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus mora dentro do meu e do seu coração. O altar de Deus é você, igreja. Deus recebe a nossa adoração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto que a tua igreja se apresenta diante de ti para te adorar. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui e recebeu a adoração do teu povo. E nesta noite está aqui para trazer esta palavra, ou uma palavra de restauração, para que nós possamos, como no passado fizeram os nossos irmãos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Se o Senhor nos santificar, seremos santificados. E uma das palavras que eu mais me atenho
é quando ele diz que as misericórdias do Senhor não termina e não acaba. A única coisa que a igreja precisa fazer é colocar o rosto no pó e adorar, e bendizer, e exaltar o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Nos dá uma noite de paz, um sono reparador, e continua falando conosco, avivando a tua igreja, transformando vidas. Faz isso por misericórdia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui, a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, e a igreja do Senhor aqui diz amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.